biotecnologia. Então nós estamos aqui, ainda não fechamos ainda. Estamos criando um Programa Nacional de P&D em Biotecnologia. Esse programa, aliás, ter laboratórios, uma rede de laboratórios, temos muita coisa em biotecnologia. Só na área dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia, eu acho que tem uns 10 na área de biotecnologia. Nós vamos aproveitar todos eles, obviamente, mas vamos estruturá-los, não deixá-los operando cada um de per si. Vamos estruturar e botar uma liderança, uma governança, para orientar o trabalho deles. Isso aqui foi demandado na última reunião do CCT, no Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia, pela própria presidenta. Ela começaram os empresários lá definir, falar em biotecnologia, ela pediu que esse CCT deveria fazer uma proposta para ela, que ela apoiaria uma proposta de nanotecnologia, de biotecnologia. É isso que nós estamos fazendo, e até o final desse ano nós temos que apresentar essa proposta. Bom, área estratégica, além dessas questões estratégicas do ponto de vista tecnológico, tem questões estratégicas do ponto de vista também da posição do país no mundo, né? Como o programa nuclear, onde a nossa parceria com a Marinha do Brasil é muito importante. Já estamos aqui naquele reator multipropósito, é o novo projeto para levantar o programa nuclear. Um programa espacial, a cooperação é com a aeronáutica, mas aqui é o grande projeto para levantar o programa, retomar a força do programa nuclear. São dois grandes projetos. Um é o satélite geoestacionário de defesa e comunicações estratégicas, que está sendo feito sob um outro modelo, diferente daquele modelo de atribuir aos órgãos estatais de ciência e tecnologia, como o INPE e o DCTA, a responsabilidade por ser o arquiteto principal do programa, da industrialização. Nós agora estimulamos a criação de uma indústria, que é uma parceria da Telebrás com a Embraer, com maioria da Embraer, portanto é uma empresa privada, que está se responsabilizando pela gestão do programa de construir um satélite. Nós entendemos que isso é um avanço significativo. Está certo que está lá o governo participando, tem uma empresa estatal, mas participando minoritariamente e direciona. A Telebrás é o órgão que vai operar o satélite, né? Ele está comprando o satélite. Então ela ajuda também a construir toda a infraestrutura aí de desenvolvimento industrial desse satélite. Isso é uma novidade. E outra coisa, grande evento, grande resultado que tivemos esse ano foi a capitalização da Alcântara Cyclone Space, que é a companhia binacional Brasil e Ucrânia responsável pela construção do centro de lançamento de Alcântara. Centro de lançamento, o sítio de lançamento do foguete Ciclone 4, que é um foguete que lança 1.500 quilos na órbita geoestacionária e 5.000 quilos na órbita abaixo de 700 quilômetros. Então, é um avanço significativo aí também nessa área, tanto no programa... Nós estamos colocando projetos no programa nuclear e no programa espacial com capacidade de alavancar essas duas áreas. E por último, mas não menos importante, mar e oceano. Mar e oceano, aí quando eu era presidente da SBPC, em 2010, eu fizemos uma reunião lá em Natal, cujo mote era o seguinte: ciência para o mar. O Brasil precisa estruturar toda uma iniciativa de ciência para o mar. Temos que conhecer o mar, tá certo? E qual não foi a minha surpresa quando eu tive apoio total da Marinha? Foi uma participação incrível lá de oficiais da Marinha, porque o comandante Moura Neto adotou essa posição e levou lá, teve uma participação inusitada da Marinha. Então, a partir daquele momento, nós começamos a trabalhar, tá entendendo, nessa questão de termos uma estruturação do nosso esforço para fazer pesquisa no mar. Existem núcleos de pesquisa oceanográficas, etc., e relacionados em um grande número de universidades brasileiras, mas soltas, novamente soltas. Tá entendendo? Então, o que nós criamos? Criamos uma estrutura que é o Instituto Nacional de Pesquisa Oceânica e Hidroviária, que é parceria com a Marinha,
a Secretaria dos Portos, o Ministério da Pesca, tá certo? E, para início de conversa, conseguimos junto à Petrobras e à Vale um aporte, um apoio financeiro que nos permitiu comprar um navio oceanográfico de bom tamanho, um navio competitivo internacionalmente, que custou 80 milhões de dólares. Teve dinheiro da Marinha, do MCTI, da Petrobras e da Vale, que está em plena construção num estaleiro lá na China e vai, em outubro do ano que vem, estará operacional. Então, esse será o laboratório que vai ser utilizado por centros que estão sob a direção desse Instituto Nacional de Pesquisa Oceânica e Hidroviária. Também aqui nós estamos usando o modelo de organização social. Vamos trabalhar um contrato de gestão com o governo, essa organização, e ela vai articular todas as pesquisas nas universidades. Então, esse também é uma área estratégica que nós já temos iniciativas importantes. A política do MCTI tem iniciativa importante. Eu queria, antes de terminar, uma palavra aqui sobre o orçamento. Muito se fala aí do orçamento do MCTI, e eu dei números para vocês aqui que são bastante significativos. 32 bi em 2 anos. Mas aqueles 32 bi em 2 anos não são do orçamento do MCTI, é de todo aquele conjunto de ministérios, que é importante. Não dá para concentrar dinheiro num só, não fica todo mundo olhando para a gente e achando que a gente não deve ter tudo aquilo. Então, até é bom que ele esteja espalhado por vários ministérios do governo. Mas os recursos operados pelo MCTI, isso aqui você está me perguntando lá sobre você, né? Sobre quais são o volume de recursos que a gente está operando. Esse quadro aqui dá uma ideia. De 2000 até 2013, nós temos essa evolução dos orçamentos. A parte verde são os créditos, crédito que está disponibilizado pela FINEP, tem fundo ou no PSI ou no FNDCT, né? O amarelo é o FNDCT e esse azul é o ACC aí do MCT, né? Então vocês veem que a coisa teve uma certa parada ali de 2010 para 2011, porque 2010 foi aquele pico, o último ano do governo Lula, quando ele não contingenciou o FNDCT e o FNDCT foi utilizado plenamente. A gestão lá do Sérgio Rezende e do Elias. E depois, então, quando o primeiro ano do governo Dilma, para dar aquela brecada de arrumação, né, tradicional, aí a coisa ficou mais ou menos igual, né? Mas voltamos a crescer em 2012 e em 2013 estamos executando aqui esse primeiro ano aí da nova empresa, está tendo um grande impacto aí. Então vocês veem que a coisa se multiplicou por 12 em 13 anos. É bastante significativo. Agora, é um orçamento que não é mais só do MCTI. Isso aqui nós estamos investindo em outras áreas, tá, né? As áreas de aplicação. Então, só para terminar, eu queria dizer o seguinte, que o Brasil tem uma infraestrutura de ciência e tecnologia de um tamanho razoável, como também tem uma infraestrutura industrial de tamanho razoável, né? Essa infraestrutura de ciência e tecnologia foi paga pela sociedade brasileira. Nós mostramos que nós, da comunidade científica, administramos o Ministério, que a gente soube transformar o dinheiro que a sociedade nos deu em conhecimento. Agora é a hora de fazer no caminho inverso, transformar conhecimento em riqueza para a sociedade e o país. Esse é o nosso grande desafio. Muito obrigado. Sim, senhor, está às ordens. Então vamos iniciar aqui os debates. Está inscrito já o doutor Danton Voltaire, com a palavra. Senhor presidente, Francis Bogossian, senhor ministro de Estado, Raut, hoje, para o nosso conselho diretor do Clube de Engenharia, nesta sessão extraordinária deste conselho, em que
se encontram nesse recinto inúmeras das melhores cabeças pensantes do país. Eu, em nome dos colegas conselheiros, gostaria de cumprimentar Vossa Excelência pela palestra tão rica em informações, em incentivo mesmo patriótico. Eu queria comentar alguns aspectos globais da palestra, falando exclusivamente sobre o enfoque patriótico e não político partidário. Eu queria cumprimentar, através de Vossa Excelência, a presidente Dilma, por esse esforço na direção do conhecimento científico para o nosso país. Há dias ouvi da senhora presidente, na Rádio CBN, um comentário que eu achei muito interessante. Discutindo com o ministro Aloysio Mercadante as verbas para os diversos cursos a serem criados no Brasil, estavam tocando nesse aspecto do bacharelismo e a falta do conhecimento científico aqui no país. E ela falou assim, eu gravei. Um dos meus ministros me disse o seguinte: não vamos investir mais em faculdade de direito. Direito é custo, engenharia é produtividade. E eu achei bonito isso, achei certo. Me entusiasmei com as palavras dela. Precisamos investir mais em engenharia aqui no Brasil. Chega daquele bacharelismo do passado. Quiçá que ele desapareça agora, daqui para frente. Precisamos amar o trabalho, fazer um trabalho consciente. Na revista Veja de hoje, li uma outra coisa muito interessante. Um dos grandes pensadores atuais é o físico Stephen Hawking. E ele disse palavras que qualquer um de nós poderíamos dizer, mais expressadas por ele, parecem muito mais verdadeiras. Ele disse que a tarefa principal dele ao escrever aquele último livro, Uma Breve História da Minha Vida, era difundir o conhecimento científico. Porque nós precisamos cada vez mais tomar decisões conscientes num mundo cada vez mais científico e tecnológico. Não se pode ver nessa era com mentalidade retrógrada do passado medieval. Senhor ministro, aqui no Clube de Engenharia nós temos uma divisão técnica especializada de ciência e tecnologia. Recém-fundada, porque esse clube de cento e tantos anos, só de uns 5 anos para cá que criou essa divisão técnica especializada. Inclusive com meu apoio aqui neste conselho, e da qual sou um dos dirigentes atuais. Nós aprovamos aqui nesse conselho, senhor ministro, um prêmio de matemática, Clube de Engenharia, para os estudantes de engenharia. No momento, aqui para o estado do Rio de Janeiro, mas quiçá para o Brasil inteiro depois. Um dos pleitos, uma das demandas, que eu aproveito essa oportunidade da presença de Vossa Excelência aqui, é que empunhasse essa bandeira também desse prêmio de matemática Clube de Engenharia e nos talvez proporcionasse uma bolsa para que nós pudéssemos galardoar o vencedor desses prêmios. O regulamento do prêmio está no momento em discussão na DTE de Ciência e Tecnologia. E o Jacó Palles, que é meu contemporâneo lá na Escola de Engenharia, lá no nosso tradicional Largo do São Francisco, antiga Escola Nacional de Engenharia, foi convidado para nos ajudar a redigir esse regulamento. Eu ainda teria uma outra demanda
que o nosso colega engenheiro físico, um dos nossos companheiros nessa luta nesse processo civilizatório, aumentar cada vez mais o grau de conhecimento do mundo e do homem, é o seguinte: é o nosso prédio do Lago São Francisco. Há mais de 30 anos, nós vimos lutando aqui para transformar aquele prédio numa instituição nacional da engenharia. Ali é a matriz da engenharia nacional. Ali pontificaram Henrique Morizzi, Dulcídio Cardoso, Antônio José da Costa Nunes, um dos maiores engenheiros que eu já conheci, e do qual eu tive a honra de ser assistente durante muitos anos. 40 anos eu militei no ensino da engenharia naquela escola, até me aposentar. E finalmente, senhor ministro, a presidente Dilma podia alertar que um país sem tradições vai perdendo sua identidade. Aquele ponto ali é um ponto singular da cultura brasileira. Dali da Escola Politécnica, que voltou a se chamar Politécnica por minha iniciativa, dentro da Associação dos Antigos Alunos, que propus este nome, que voltasse a ter esse nome, porque os alunos lá do Fundão não se identificavam com a Escola Politécnica. E ela voltou a ser Politécnica novamente. Precisamos, senhor Luiz, como brasileiros, como patriotas, lutar para preservar essa identidade brasileira que se encontra espalhada por todo o território nacional. E a matriz da engenharia nacional deve ser preservada, deve ser cultuada por todos nós engenheiros. E era isso, senhor ministro, que eu queria lhe dizer. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado. Vamos juntar, né, para facilitar. Conselheiro Márcio Girão, agradeço que cada um fosse conciso, porque nós temos muitos inscritos e o ministro tem hora de embarque dele. Vou tentar sê-lo. Senhor presidente, senhor ministro, excelente palestra. Obrigado mais uma vez por ter vindo a brilhantar o Clube de Engenharia. Olhando essa frase, isso me lembra uma palestra que eu dei, alguns companheiros aqui devem lembrar, em que eu colocava de um lado as equações de Maxwell e do outro os satélites e o celular, e dizia: transformar uma parte na outra parte é uma questão de vida ou morte, será arte. Uma frase do Ferreira Goulart muito conhecida, né? Um poema, traduzir-se. E falava também exatamente o que o senhor está mostrando aí, quer dizer, ciência é custo, seja dentro da empresa, seja dentro do governo, e é um custo que nós, cidadãos, pagadores de impostos, pagamos com prazer, mas a riqueza